Corrupção é algo totalmente errado, que tanto você como eu não podemos nos envolver com isso em tempo algum. Devemos evitar os corruptores que tentam nos corromper com seus esquemas fraudulentos, que infelizmente hoje nesse país chamado Brasil é algo que está corroendo o país como um câncer. Isso é terrível demais. As consequências disso afetam a população de forma geral. E isso dá para se ver claramente pelas notícias que a gente vê aí nos últimos anos, há muito tempo. Então, é algo que não podemos nos acostumar com isso. Não podemos tolerar de boa mente. Não podemos aceitar e nos conformarmos com isso, como se fôssemos pessoas passivas que estão aceitando isso numa boa e achando que isso é normal. Não devemos ter esse pensamento a esse respeito. Dessa forma, não. Porque o seu dever e o meu dever é combatermos a corrupção com ações práticas para que esse mal possa ser cortado definitivamente pela raiz, para que ele nunca mais possa crescer nesse país, em tempo algum, na vida de ninguém mais. Então, a sua consciência e a minha consciência, elas nos levam a fazer isso com responsabilidade e eficiência. Temos que ser agentes de pessoas que combatam a corrupção, com firmeza, com autoridade, com pessoas que têm uma integridade moral. E não ficam por aí aceitando as propostas dos corruptores. Então, é preciso entender isso hoje. E para que isso fique entendido com mais clareza ainda, é preciso falar sobre isso, abertamente, para que a população de qualquer país onde aconteça corrupção, ela possa estar se limpando dessas coisas. Ela possa agir para limpar esse mal que é terrível em qualquer país. Então, cabe a cada cidadão agir com diligência cada vez maior a esse respeito, para que a corrupção possa ter um fim, para que assim qualquer país do mundo possa se ver livre desse mal. E eu espero que isso aconteça. Então, para encorajar, incentivar e estimular as pessoas para que façam isso, eu vou ler aqui alguns textos que falam contra a corrupção. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. Olha o que ele está escrito aqui, ó. Está escrito assim: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. É isso que acontece, pessoal. Quando alguém começa a proceder corruptamente, ele se desvia dos bons princípios, dos bons valores, da ética, da moral. Ele se desvia de tudo isso. Assim ele se torna corrupto. E aí o país dele é que sofre as consequências disso. É o que vemos hoje aqui no Brasil, por exemplo. Há muito tempo. Então ele diz aqui, ó. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará. Ou seja, o mal da corrupção alcançará todo o povo, causando muitos males entre o povo ali, com certeza. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos.
essas obras das mãos deles eram obras corruptas, vindas de corrupção. Isso afeta a população de forma geral. Então, isso é ruim demais. Moisés está falando que isso iria acontecer. Ele sabia que isso iria acontecer depois da morte dele. Então, é preciso que hoje, no século XXI, tanto você como eu, não possamos proceder corruptamente em tempo algum. Ninguém pode. Para que assim o país onde vivemos possa ser livre desse mal. E não pode ser praticado por ninguém em tempo algum. Essa é a decisão sensata e prudente e sábia de qualquer cidadão que possa viver nesse país hoje. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu só achar aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Então, pessoal, Isaías aqui está se referindo a Israel, mas dá para se perceber que esse texto pode servir para qualquer país onde existam filhos corruptores que procuram corromper outras pessoas com suas propostas, para que as pessoas se tornem corruptas. Então, esses filhos corruptores são aqueles que conseguem, como é que posso dizer assim, conseguem induzir as pessoas ao erro da corrupção. E eles aceitam a proposta dos corruptores e passam a ser corruptos também. Isso é mal. Por isso ele diz aqui, ó, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, porque a corrupção é uma iniquidade que muitos cometem por aí, deliberadamente mesmo. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, quando alguém aceita a proposta de um corruptor, ele volta para trás. Ele estraga o seu país, ele faz o seu país evoluir e não ter ordem e progresso para progredir. Essa é a realidade do país hoje, pessoal. Do Brasil hoje, no ano de 2025. Dá para se ver isso claramente. Porque filhos corruptores estão com suas propostas e muitos aceitam essa proposta e se tornam corruptos. Aceitam numa boa. Então, essas pessoas que aceitam isso são raças de malignos, sim. Sem dúvida nenhuma. Essa é a verdade. Mas, se isso acontece no país chamado Brasil, você e eu, que não aceitamos isso em tempo algum, devemos nos esforçar para que esse mal possa ser cortado definitivamente, extirpado, não possa existir mais. É preciso conscientizar as pessoas disso cada vez mais, para que isso possa acontecer efetivamente no Brasil e assim o país chamado Brasil possa colher os bons resultados de não ser um país corrupto, que não tenha filhos corruptores. Então isso tem que acontecer mesmo. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, deixa eu ver aqui, versículo 28. Jeremias, capítulo 6, versículo 28. Vamos ler aqui, ó. Já está assim, ó. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro. São todos corruptores. Então, são todos corruptores, ou seja, todos estão envolvidos em corrupção.
procurando alguém para corromper, procurando alguém que aceite as suas propostas corruptoras. E quando alguém aceita as propostas corruptoras, aí a nação toda se transforma em uma grande nação corrupta. Isso é um mal que não pode existir. É preciso destruir esse mal para sempre, para que ele nunca mais possa crescer em nenhum país. Esse tem que ser o dever moral de um ser humano consciente, que não aceita esse tipo de coisa, mas sim quer que o seu país possa progredir sem corrupção alguma, possa crescer e se desenvolver ainda mais, para que a população se beneficie disso ao longo do tempo. Isso é importante. Então, o cidadão tem que agir com efetividade para destruir essa corrupção. Isso é algo que tem que ser feito mesmo, sem dúvida alguma. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, para que elas possam cair em si, cair na real, de que devem fazer o máximo possível para acabar com a corrupção no seu país. Então, eu espero que isso aconteça, que essa mensagem possa surtir efeito na vida de muitas pessoas. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.